Muito bem, vamos ao estudo. As crianças estão saindo para terem as aulas, né? Você que está em casa, que nunca veio aqui, nós temos um problema de espaço aqui, é um bom problema. As salas, então as crianças usam agora durante o período do culto e nós, adultos, estamos aqui no culto. Depois a gente vai inverter e as crianças vão ou para um lugar que cabe todas elas e os adultos dividem para salas. E aí também as crianças têm uma atividade com a linguagem delas, né? Uma linguagem que elas podem compreender melhor, tá bom? Então, essa é a razão que eles estão saindo. Mas vamos lá. Nós, na semana passada, nós vimos um pouco da vida de Abraão com o nosso irmão Will, né? Nós falávamos estamos vendo os patriarcas, porque a nossa revista vai falar disso, dos patriarcas até juízes, então a gente vai falar um pouco sobre cada patriarca, tá? Você vai entrar na aula, irmãos, aí o professor vai adaptar, porque a gente quer que toda a igreja aprenda, tá bom? Então, nem sempre, acho que tem algumas classes que não seguem exatamente o mesmo número, porque a revista, ela tem numeração diferente, mas de qualquer forma, sempre estamos estudando os patriarcas. Se estudamos Abraão, agora chegou a hora de ver Isaac, o filho de Abraão. E nós vamos ver alguns detalhes. Vamos começar lendo aqui Gênesis capítulo 21, depois nós vamos orar, né? Gênesis, lá o primeiro livro da sua Bíblia, capítulo 21, como diz a Bíblia, a partir do verso 1, o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Eu vou ler novamente o verso 3. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. Isso é importante, daqui a pouco vamos chegar lá. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esta manhã, pelas músicas que nós já cantamos aqui. Obrigado, Senhor, receba, Pai. Nós queremos expressar todo o nosso louvor, nossa adoração a Ti. Pedimos que as crianças agora, Senhor Deus, possam aprender a Tua palavra, Senhor Deus, firmando o seu caráter, Pai, firmando, Pai, a cultura boa de sua vida, Senhor Deus, para um dia quando estiverem agregando, e algumas já estão agregando cultura desse século, eles possam ter uma direção, Senhor Deus, que é para Te louvar com tudo que aprendemos. Pedimos sabedoria e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. Então, o que acontece? Nasce Isaque, e como eu li no versículo aqui, o filho que nasceu de Abraão e que Sara lhe dera. Não bastava ser filho de Abraão, porque, irmãos, Abraão teve Ismael com Agar, depois ele teve alguns filhos com Quetura, que foi uma outra esposa dele depois que Sara morreu, mas o que importa é o filho de Sara. Por quê? Porque o fio do Antigo Testamento, tudo vai trilhar pela semente que Deus falou, a semente da mulher, que Deus falou lá para a serpente, lá no Éden, que a semente da mulher esmagaria a cabeça de Satanás. É o Messias. Então, tudo vai através do Messias. Por isso que é importante genealogia, é importante as histórias, é importante toda a linha sucessória, porque estamos buscando o Messias. Irmão, se tirar Messias, a busca do Messias, que em grego vai ser Cristo, se tirar isso do Antigo Testamento, ele não é Antigo Testamento, ele não tem testamento nenhum. Porque testamento quer dizer pacto, não cantamos Deus de aliança? Essa aliança vai vir o descendente de Abraão, através de Sara, e será o Messias. E aí o Messias veio, que é o Senhor Jesus Cristo, morreu para pagar os nossos pecados e vai voltar para nos buscar. Essa é a história, eu já resumi toda a história, a Bíblia é essa. E agora nós vamos ver os detalhes dessa Bíblia. Vamos lá.
Quando houve a promessa, né, quando, olha, você vai ter um filho, Sara, daqui a 1 ano, daqui a 9 meses, Sara riu. Por quê? Porque em Gênesis 17, vamos ver essa risada, esse sorriso de Sara. Gênesis 17, na verdade também, Abraão também faz isso, ele ri. Então caiu Abraão sobre seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara da idade de 90 anos. Então a gente vê que, depois nós sabemos que Sara ri também. Irmãos, era assim, como que um homem de 100 anos vai gerar filhos? Como que uma mulher de 90 anos vai gerar filhos? Como? Isso foi tão impressionante, que quando você vai para Gênesis 21, nós temos que rodar a escola dominical, hein? Tem que rodar a Bíblia hoje, hein? Gênesis 21, o que diz no verso 1? E o Senhor visitou a Sara como lhe tinha dito, e fez o Senhor a Sara como lhe tinha... nós já lemos, eu vou ler de novo, mas eu quero ir até o 6, tá? E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque. E disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que o ouvir rirá comigo. Por que a Bíblia diz isso? O nome Isaque quer dizer ele ri. O nome Isaque quer dizer ele ri, viu, Isaque? Tem um Isaque aqui, tem que ser um rapaz alegre, porque ele ri. Ri da graça, ri tanto da coisa impossível que Deus virou, quanto da graça de Deus que não tem tamanho, não tem idade, não tem época. Ele vai cumprir as promessas. Olha, mas Jesus já morreu há 2000 anos atrás e ainda não veio. Deus tem o tempo. Não se desespere. Bom, nós já vimos na semana passada que quando Abraão e Sara se desesperaram, entrou aí Agar no meio, não deu certo. Mas se você quiser, pega os vídeos aí anteriores e você vai saber da nossa igreja, tá bom? Mas vamos pensar aqui, Isaque, irmãos, é o riso, porque ele é nascido por promessa. Ele é gerado quando a natureza humana já não podia gerar. E o resultado dele é a fidelidade e a onipotência de Deus. Ele é resultado disso, ele é resultado da onipotência, da fidelidade de Deus. Nós não podemos negar isso. Então, nós vamos ver que quando o apóstolo Paulo menciona isso, aluno de escola dominical, vamos para a Bíblia, Gálatas 4, 28, mas eu vou deixar marcado aqui Gênesis 21, que daqui a pouco eu volto para cá, tá? 21, 22. Mas eu vou lá para Gálatas 4, 28, quando a Bíblia diz assim: mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Irmãos, o que Paulo está falando lá, eu só vou abrir um parênteses aqui, é que tinha a lei mosaica, a lei de Moisés, e realmente os judeus tinham que cumprir. Mas quando Cristo veio, ele veio a fim de cumprir aquela lei, mas de um outro jeito. Agora nós estamos debaixo da lei da graça, agora estamos debaixo da lei da liberdade, agora estamos da lei da mudança de vida. A lei mosaica, irmãos, não mudava a vida. Ela só dizia, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E Jesus, se você pegar ali, principalmente o Sermão do Monte, lá em Mateus 5, você vai ver Jesus interpretando a lei de acordo com o próprio Deus. Não é amar os amigos, é amar os inimigos. Não é não matar, é dar vida, é ajudar. É a lei do serviço, é a lei da misericórdia, é a lei do amor, é a lei de transformação de vida. E se você não tem sua vida transformada, tem algo de errado com você. Então nós temos que ter vida diferente. A salvação não é uma coisa que Deus fala, olha aqui, tem uma marca, está salvo, continua a vida. Não. Você está salvo, tem uma marca,
e agora você é uma nova pessoa. Temos que pensar nisso. Tem que pensar nisso. Mas vamos lá, nós estamos falando da vida de Isaac, né? Sabe que um ponto crucial da vida de Isaac, da narrativa de sua Bíblia, de sua vida, é quando Deus pede a Abraão o sacrifício desse filho. Então, vamos só, estou voltando aqui, hein? Deus promete para Abraão que ele vai ter um filho, tá? Depois, quando ele tinha 100 anos, nasce esse menino, Isaac. Deus fala, é esse aí, hein? Daí o que Deus faz? Gênesis 22, falei que eu ia voltar, né? Volta para lá. Gênesis 22. Verso 1. E aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu lhe direi. Que eu te direi. Então, vamos aí, nós sabemos a história, se você não sabe, leia depois, Gênesis 22. Abraão pega o menino, pega a lenha, pega o fogo, né, porque tinha que levar fogo, não tinha isqueiro, nada, leva, e vai caminhando até o Monte Moriá, é uma cadeia de montanhas, onde Isaque seria sacrificado. Quando eles vão subir a montanha, Abraão pega a lenha, põe nas costas do menino, vamos levar, o menino leva a lenha. Quando chega lá, o menino aqui, irmão, é um moço. Há estudiosos que entendem que ele já tinha mais de 30 anos. Então, eu não sei se é tudo isso, mas o que eu sei é que ele já era, ele tinha, pelo menos um adolescente, com certeza ele já era. Então, ele poderia fugir, ele se submete, se deixa amarrar, e ele pergunta, cadê o cordeiro para o sacrifício? E Abraão fala, Senhor, Isaque, Deus proverá para si o cordeiro. Essa é a história. Aqui nós temos um tipo, um exemplo, uma figura de Cristo. Assim como Isaque leva a sua lenha para o seu sacrifício, Cristo leva a sua cruz. Olha as profecias se cumprindo. Assim como Isaque, Deus fala, é o seu único filho, apesar de já ter Ismael. O filho que Deus fala que é dele, que é o único filho, é Isaque. Jesus, o unigênito do Pai. Assim como, na hora do batismo, há uma voz do céu, que é a voz de Deus Pai, dizendo, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, a quem eu amo. Deus fala para Abraão, sacrifica o seu filho a quem você ama. Assim como havia um sacrifício ali para ser feito, nós víamos um sacrifício que seria feito no Calvário, que também é numa das montanhas de Moriá, está ali na cadeia, Jerusalém fica ali naquela cadeia de montanhas, e principalmente, quando Abraão está disposto a matar o filho, ele levanta um cutelo, uma faca, um machado, enfim, um instrumento agudo e cortante para matar, para imolar, para sacrificar o seu filho. Eis que aparece o cordeiro e substitui Isaque. Lembra, Deus tinha falado para Abraão sacrificar o seu filho. E daí vem um cordeiro. Dá para entender que Deus se agrada mais de um animal do que do próprio Isaque. Porque ali era a figura de Cristo, aquele cordeiro que é mais importante do que tudo. Então aquele cordeiro significa Cristo, que o que ele faz? Ele vem e ele morre na cruz, ele se oferece em sacrifício para pagar os nossos pecados, e daí Deus aceita o sacrifício. Deus não aceitaria o sacrifício de Isaque, mas aceita o sacrifício do seu próprio filho. Deus não aceita o seu sacrifício para a salvação. É bom você ser honesto, é bom pagar suas contas, é bom ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom pai, mas isso é o que você oferece. Jesus, ele vem e morre, é esse o sacrifício que Deus aceita. Então Isaque, ele é esta
figura de Cristo. Por isso que Cristo, lá no Evangelho de João, diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e elas de mim testificam. Vejam, os acontecimentos, a figura, a maldade, a bondade, tudo vai prefigurando, vai profetizando o que aconteceria com Cristo. A crueldade de matar um animal, o cordeiro inocente, é a morte também, é o sacrifício de Cristo, é uma profecia, é a forma que Cristo, como um cordeiro, que não mata ninguém, não matou um leão, não matou um predador, matou uma presa, porque Jesus não veio para matar, ele veio para dar vida. Então isso você tem que pensar na sua vida, se você já aceitou Jesus Cristo, e a Bíblia diz que se você já aceitou Jesus Cristo, você deve andar como ele andou. É isso que você tem que fazer, você tem que pensar muito bem no que você está fazendo, num mundo onde estão mudando até a linguagem das coisas. Irmãos, pecado é pecado, vai ser condenado. Inferno não é sofrimento, inferno é inferno. E céu é o lugar que nós chamamos de céu, onde Jesus nos preparou. E só irá para lá aqueles que o aceitarem, que aceitarem aquele sacrifício. Essa é a Escritura. É isso que Isaac representa. Mas vamos continuar na vida desse homem, que é o nosso objeto de hoje. Está em Gênesis 22 comigo? Vamos então para Gênesis 23. Gênesis 23, verso 1. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Sara morre, parte da nossa biografia que estudamos hoje. Então morreu Sara. Só teve um filho, numa idade em que não dava mais para ter outro filho. Uma idade. A descendência, lembra? Abraão teve outros filhos. Não é? Eu já falei, ele teve filhos com Agar, ele teve filho com Quetura, que é a outra mulher dele. Mas lembra a promessa? Olha, lembra sempre, a promessa da semente foi feita para Adão ou para Eva? De quem seria a semente? De Eva. A semente dela é que vai esmagar. Abraão pode ter um monte de semente, mas a semente tinha que ser de Eva, tinha que ser da mulher. Então Sara cumpre o seu papel. Já notou, irmãos, que nessa saga, nessa história bíblica, nesse relato, toda a salvação da humanidade, em algum momento, ficou na mão de uma mulher. Não tinha mais ninguém que podia dar filho, porque Deus escolheu Abraão. E só podia ser Isaac. Então, quando Deus fala sacrifica, Deus está dizendo, você vai matar a semente da promessa. Olha o desespero. Nós já estudamos isso no passado. Então, por que Deus iria matar o filho da promessa? Porque em Hebreus diz que ele acreditava que Deus ressuscitaria. Às vezes Deus nos pede coisas impossíveis. E nós temos que fazer o que ele pede, se você tiver convicção dentro da palavra. Às vezes Deus fala isso. Então, talvez, você está começando um relacionamento que é contra a Bíblia. Mas eu não quero desfazer, mas talvez Deus esteja falando, através da Bíblia, que tem alguma coisa errada. E você tem que pensar nisso. Talvez o seu modo de vida não agrade a Deus, e você tem que mudar. Mas eu não consigo. Nós conseguimos. Ponto. Nós conseguimos. Em Cristo somos mais que vencedores, porque Deus vai nos abençoar e vai nos dar força para cumprirmos a vontade dEle, não se esqueça disso. Então é isso que está acontecendo. Então, morre Sara. Isaac, a semente, está aqui. Tem que achar um substituto. Alguma mulher, porque a semente continua. Agora, de novo, a semente estava com Abraão, não é? Era dele que viria. No relacionamento dele com Sara vem Isaac. E agora, o que vai fazer? Vou buscar uma mulher legal para o meu filho. Não.
Abraão, vou buscar uma mulher que cumpra a promessa. A busca sempre é do Messias, aquele que vai restaurar a humanidade. Então, no capítulo 24 de Gênesis, diz assim, no verso 1, e era Abraão já velho e adiantado em idade, o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía, põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio das quais eu habito, mas que irás à minha terra, à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho. Buscando o quê? A descendência. Buscando a descendência. Irmãos, essa parte genética, né, é mais aí para esse pessoal aí que gosta dessa área, Thierry e outros aí gostam de botânica e ciência e biologia e tal, mas, por exemplo, nós plantávamos, né, os nossos ancestrais, meus avós, lá meus pais também, plantavam as sementes, mas tem alguém por trás que produz a semente. No Brasil tem uma lei como devemos escolher e como que se seleciona a semente para o plantio. Ela é analisada para manter a pureza genética dela, para manter a qualidade do produto e para que ela produza mais. Tem uma lei que faz isso no Brasil. Por quê? Porque isso é importante. Deus, da mesma forma, Ele está tratando aquela semente. E Abraão sabe do cuidado. E ele pede, põe a mão debaixo da minha coxa. Irmãos, as crianças já saíram. Debaixo da coxa, irmão, é porque era perto do prepúcio. Essa é a ideia. Eu já fui fazer uma pesquisa, o Judô falou, é perto ali da circuncisão. Por quê? Porque tem a aliança. Era a semente que estava buscando. O servo vai, encontra Rebeca, eu não vou descer a detalhes, porque senão o tempo não dá para eu falar, mas ele encontra Isaac, ele encontra, o servo encontra a esposa ideal. Tudo, olha, irmãos, tudo por direção de Deus. É uma coisa engraçada, o homem pede um sinal para Deus, olha aquela mulher que vai, essa, tem que ser uma parente, ela fala que é parente, ele vai lá na casa da família dela, e a família, vamos comer ele? Não, eu vim dizer aqui, eu vou fazer, ele conta toda a história. Rebeca, você quer ir com ele? Quero, vai Rebeca com ele. Irmãos, tudo por Deus. Se você pegar esse capítulo aqui, 24 e 25, você vai ver a maravilha de escolher um parceiro. E olha, eu sei que tem jovens aqui que vão casar, ou pretendem casar, alguns talvez namorando. Lembra, a beleza vai acabar. Não tem jeito. A beleza vai acabar. Se você escolhe pela beleza, o casamento pode acabar junto. A beleza tem que ser interna. Aquele servo, quando você pega, depois você pega, eu não vou ler agora, eu falei, não vai dar tempo. Mas uma das coisas que eu notei naquela busca, me dá uma mulher bonita. Ele não põe. Ele põe um monte de requisito, menos bonita. E por quê? Porque o importante era que mantenha o casamento e a fidelidade do casamento. E pensa que foi fácil? Irmãos, as coisas do Senhor nos provam a fé. Não tem jeito, irmãos, não é assim. Olha, Deus falou, está vendo, a porta abriu, é para eu entrar. Irmãos, nem sempre. Cuidado com portas abertas facilmente. Olha, essas portas que se abrem facilmente, Deus está falando comigo, está vendo, abriu a porta, irmãos, toma cuidado. É igual remédio aí da televisão, tá? Tome isso e você vai ficar forte, não vai ter mais problema. Aplique essa caneta e você vai emagrecer em todo o tempo. Cuidado, hein? Só cuidado. Só isso, não é para você não fazer, só cuidado. Quando Rebeca vem, o que a gente imaginava? A busca não era pela semente? Então, tranquilo, ela vai ter filhos e vai vir a semente. Olha que beleza. Ela vem. Sabe quanto tempo ela demora para ter um filho? 20 anos.
20 anos, irmão, 20 anos, olha a história se repetindo. Não era por causa da semente? Bom, vamos lá, mulher. Vamos tentar ter filhos. Passa-se 20 anos. Ele casa com... Isaac casa com Rebeca aos 40 anos. E a Bíblia diz que com 60 anos... Quer ver? Olha, Gênesis 25... Eu vou pegar aqui, 25, 20. Só para você ver as contas aqui. E era Isaac da idade de 40 anos quando tomou por mulher a Rebeca, a filha de Betuel, arameu de Padão Arã, irmã de Labão arameu. Pronto. Então ele tinha 40 anos. Se você vai no mesmo capítulo 25, agora no versículo 26. Deixa eu ver aqui. 25... Não. Peraí. 25, 21 a 26, está certo. É que eu estou lendo errado aqui. Ó. Isaac orou insistentemente... Não, aqui, ó. Verso 20, vai, eu vou ler, vou continuar a leitura, vai, perdão. E era Isaac da idade de 40 anos quando tomou por mulher a Rebeca, a filha de Betuel, arameu de Padão Arã, irmã de Labão arameu. E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro de si. Então disse, se é assim, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor, e o Senhor lhe disse, 2 nações há no seu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. E cumprindo os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e como um vestido de pelo, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando gerou. Casou com 40, só teve filho aos 60. Então, o que acontece aqui? Ela ficou 20 anos precisando de orar. Então, vamos lá. Irmãos, olha, não tinha uma promessa? Tinha, então por que ele ora? Nós oramos, a vontade de Deus é feita. Mas nós oramos, irmão. Lembre de orações de pessoas que mudaram o coração de Deus. Claro que Deus é onipotente, ele já sabia que isso ia acontecer, mas por causa da oração, a Bíblia, ele muda. Ele muda. Eu sempre lembro daqueles reis, Manassés, Acabe, que foram reis maus, mas depois, no fim da vida, eles se arrependem e eles falam, vou mudar. Porque Deus é misericordioso. Se você estiver em pecado, se você estiver fazendo algo que você sabe que não agrada a Deus, sempre há tempo da misericórdia de Deus. Sempre há tempo. O Senhor Deus é misericordioso. Ele muda, ele vira a folha, irmãos. Ele vira. Então, sempre há uma razão que você pode clamar ao Senhor. Clame, não desanime. 20 anos, irmão, 20 anos. Eu não sei, já vou, abre aspas aqui, vou para a minha novela, hein? Já imaginou a conversa de Isaac com Rebeca nesses 20 anos? Porque, irmãos, para o povo oriental, ainda hoje, que eu conheço alguns assim, a culpa é da mulher, viu? Eu conheci um oriental, ele é árabe, e ele só tinha meninas. E ele culpava a mulher dele. A gente sabe que é o homem que determina, né? Vocês aí, é isso, é o homem que... Mas ele culpa a mulher dele. Ele culpa, irmãos. E pensa que isso é lá do passado, é de hoje, é da história. Olha a história aí dos reis lá, Inglaterra e tal. Trocava de mulher por quê? Porque não dava filho. O problema era filho. Você já imaginou a conversa dele nesses 20 anos? Não, Rebeca, esse negócio não vem, cadê o filho? O que a gente faz? Cadê o filho? Ora aí, Deus não está respondendo. 1 ano, 2 anos, 20 anos. Isaac tinha pouco menos da minha idade quando nasce esses gêmeos. Olha que coisa. Ainda hoje, olha, não quero magoar ninguém, mas a gente sabe que ainda hoje muitas mulheres não conseguem ter filhos por culpa delas ou dos homens, hein? Mas assim, casais não conseguem ter filhos. Orar pela promessa de Deus. Ele ora e nasce esses 2 filhos, Esaú e Jacó. Não vou entrar na história deles, porque isso será tema para outra mensagem, tá bom? Porque estamos aqui colocando em Isaac. O que acontece? Quando vem, a promessa está
continuando, no capítulo 26, Isaac tem que mudar. Ele tem que peregrinar, ele vai para Gerar, que tinha fome. E aí nós vamos ver uma coisa que eu achei bem interessante. Capítulo 26 de Gênesis. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Então a história se repetiu. Por isso foi Isaac, a Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas as terras. Por meio dela serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Olha aqui, a promessa se repete. A promessa se repete. Até então, Isaac sabia da promessa por causa do seu pai. É por isso que eu falo, naqueles conversa dos 20 anos lá, entre ele e Rebeca, ele disse: meu pai falou que eu ia ter filho. Meu pai falou que é descendência, cadê a descendência? Eu já estou com 60 anos. Meu pai teve aos 100, será que eu vou ficar até os 100 também? Estou brincando, está na novela, hein? Isso não está na Bíblia, hein? Mas já pensou a conversa deles? E daí Deus vem para ele e fala: olha, não tenha dúvida, eu prometi para Abraão, e a promessa é você, continua. Irmãos, essa igreja vai fazer 60 anos, esse ano agora. A promessa de Deus continua. As portas do inferno não prevalecem. E nós vamos ficar aqui. E a nossa oração é para quando Cristo vier encontrar a igreja firme. Talvez eu não esteja aqui. Eu espero estar. Espero que Cristo volte ainda na minha geração. Mas talvez eu não esteja aqui, talvez meus filhos. Mas seria muito bom. Essa igreja vai estar firme. Até onde der. Mas a gente não sabe. Não sei. Abraão não sabia. Isaac não sabia. Mas Deus fala: a minha promessa continua, a fidelidade é dele, não é nossa. A nossa parte é obedecer a Deus. E eu tenho que de novo perguntar: Deus, você vem aqui domingo após domingo, ou sei lá, quarta-feira, sexta-feira, o dia que você vem. Você está renovando as promessas de Deus no seu coração? Não deixe que a igreja vire um evento na sua vida. Ah, eu tenho que ir para a igreja. Não. Eu vou na igreja reafirmar a minha fé, relembrar do sacrifício de Cristo. Eu quero passar isso para a próxima geração. Eu quero viver isso, eu quero que as pessoas saibam disso. É isso que eu vim fazer aqui. Eu vim não porque eu sou filho da promessa, porque eu quero mais é que outros também sejam filhos da promessa. Essa é a ideia que a gente tem que ter. Então não venha na igreja para cantar, para pregar, para trabalhar, para viajar. Não, irmão, venha aqui por causa de Cristo. Cristo. Pastor, mas, vou brincar aqui, mas é desconfortável, irmãos, desconfortável é a cruz. Ficar aqui 15 minutos, 1 hora, 2 horas, não é nada, mas continue. Aqui em Gerar, irmãos, ele repete o erro do seu pai, né, porque ele diz: você, Rebeca, é muito bonita. Esse pessoal casa com mulher bonita sofre, né, morre de ciúme, né? Poxa vida, né? Tá bom, escolhe, olha que bom, escolhe as coisas, ainda ganha mulher bonita. Essa, irmãos, olha, eu imagino Sara, Rebeca, Miss, aquelas mulheres que enchem os olhos, irmãos. Essa mulher vai para o Egito, lá Sara, o faraó, que era o cara mais poderoso do mundo, fala: essa mulher é linda demais. Aí ele vai aqui para os filisteus, dá uma olhada, olha, Gênesis 26, verso, onde que eu estou aqui, quer ver, ó, tá... 26, verso 6. Assim habitou Isaac em Gerar, e perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã. Porque temia dizer: é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era uma miss. Não fala isso, fala porque era formosa à vista, mas é uma miss. É aquela mulher que enche os olhos. Pessoal, não é para casar com mulher feia, mas vai ter ciúme assim, é que pode fazer.
Casa com mulher bonita? Bom, o que acontece só para dizer, ele mentiu. Falou, é minha irmã. Onde é que ele aprendeu isso? O pai dele deve ter contado, alguém deve ter contado, porque Abraão fez o mesmo. Irmãos, os nossos filhos vão aprender o que nós falamos e até o que nós não falamos. Então, cuidado com suas atitudes. Seus filhos estão aprendendo. Quando você vê o seu filhinho lá, sei lá, de 3 anos, 4 anos, fazendo alguma coisa errada, a primeira coisa que você pensa, será que eu já fiz isso? Porque, às vezes, você já fez. É só, diga para ele que não é certo. Não sei como que Abraão contou, mas Isaac falou, o negócio deu certo com meu pai, eu vou também. Aí, de novo, vem Deus e fala, ó, não é para fazer isso, é a mulher dele. Então, Deus intervém, porque o homem faz besteira e Deus intervém. Mas vamos lá. Indo para o final aqui, hein? Irmãos, a semente, a busca do Messias é tão forte que quando você vai ver uma fórmula que Deus usa, é interessante essa frase, olha, Êxodo capítulo 3, a gente sempre lembra do verso 4, né? Ó, se perguntarem quem é, diz eu sou, lembra da história? Mas vamos lá para Êxodo capítulo 3, que é a chamada de Deus chamando Moisés, né? No verso 6, disse mais, Deus falando com, não, eu vou ler o 5, e disse, Deus falando para Moisés, não te chegues para cá, porque tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Sou o Deus de Isaque, sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaque, sou o Deus de Jacó. Sou o Deus da genealogia de que vai sair o Messias. Pense bem. Esses homens, irmãos, esses 3, eles foram exemplos de fé. Quando você vai para Hebreus, e já vai tocar o segundo sinal, eu vou terminar, já estou no finzinho mesmo, tá? Mas eu tenho que ir lá para Hebreus. Aliás, acho que eu nem volto mais para a Gênesis, tá? Hebreus capítulo 11, que nós chamamos de galeria da fé, alguns chamam, né? Eu chamo, eu acho interessante chamar de galeria da fé, são os homens que estão lá naquela galeria para demonstrar fé. Quando você vai no versículo 17 do capítulo 11 de Hebreus, pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até entre os mortos ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Quando nós formos ensinar nossos filhos, por que eu tenho que ir para a igreja? Porque lá você aprende as coisas boas, porque não sei o quê. Não, porque lá fala que Cristo vai voltar e você tem que se preparar para isso. É nas coisas futuras que fica a fé. Eu já estou terminando, tá? Porque agora eu vou para Mateus. Pode ir lá comigo para Mateus que nós vamos terminar lá. Mateus capítulo 1, naquilo que eu tenho falado para os irmãos, a busca lá é a semente, é o Messias. E quando você vai em Mateus capítulo 1, Mateus abre, e Mateus escreve principalmente para os judeus, a gente sabe disso. Sempre em Mateus, conforme o profeta, é para um judeu ler, principalmente, alguém conhecia a lei. Capítulo 1, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos. Vou parar aqui. Ele está dizendo, essa é a genealogia do Messias. E Mateus coloca isso aqui no verso 1. E como eu falei, ele está dirigindo para os judeus. Mateus 22, é o último versículo, hein? Vamos lá comigo. Os últimos, Mateus 22. Mateus 22.
falando da ressurreição, hein? Falando da vinda de Cristo, quando todos serão ressurretos. 22 de Mateus, verso 31. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Irmãos, nós somos crentes em Filho de... Você é um crente em Cristo Jesus? Então, você é um filho da promessa. Você é um filho de Abraão por adoção. E por causa da semente, por causa da descendência do Messias, e porque você acredita na descendência do Messias, você vai ressuscitar. Assim como Abraão foi o pai da fé, Isaque agiu pela fé, Jacó agiu pela fé, nós agimos pela fé, por isso ressuscitaremos com Cristo Jesus, o Messias. Pense nisso ao ler a biografia, que foi o que nós fizemos hoje, de Isaque. Tá bom? Vamos para a classe, nós vamos orar, e depois nós vamos dividir para a classe, continuando o estudo dos patriarcas, lembrando que é sempre importante, dali viria o Messias, viria Jesus, o Cristo, o Salvador do mundo, o Cordeiro de Deus. Senhor, muito obrigado por esta manhã. Te agradecemos, Senhor, por ela e pedimos que nos abençoe, que nós possamos renovar a nossa fé, Senhor Deus. Possamos tirar o pecado da nossa vida, Senhor. Possamos reafirmar nossa convicção, nossa fé em que Jesus Cristo nos salvou e que Ele virá nos buscar, Senhor Deus. Abençoe aqueles que estão desanimados, Pai. Que eles possam se animar, Senhor Deus. Que eles possam, Senhor Deus, ficarem alegres pela ressurreição. Aqueles, ó Pai, que ainda não têm Jesus, que possam hoje declarar o Senhor Jesus como Salvador, o Messias. E é em nome dele que oramos. Amém. Irmãos de casa, estamos encerrando a transmissão. Hoje, 18h30, voltamos. E nós aqui vamos para nossas classes continuar o nosso estudo. Deus abençoe a todos.